Boa noite, me chamo Francisco e moro em Tianguá, que fica no estado do Ceará, mais precisamente na região rural daqui. Contarei a vocês um ocorrido que não só aconteceu comigo, mas com a minha família também. Nós fomos visitados por um lobisomem. Tudo ocorreu na quaresma de 97. Aquele bicho começou a aparecer entre o mês de fevereiro e maio, mês em que batizamos nosso filho, e foi só aí que aquele bicho foi embora. O Antônio nasceu em janeiro do referido ano, e foi imensa alegria para minha família, com a vinda do meu primeiro filho. Mas foi com a vinda dele que uma criatura assustadora começou a nos visitar. E embora meus parentes achassem que fosse um cachorro, eu tenho a plena certeza que não era, pois aquele ser era muito inteligente e ainda ficava de pé, que nem um homem. Quando o Antônio nasceu, minha avó mandou que eu batizasse ele logo, pois ela tinha medo que o menino morresse pagão. Mas eu e minha esposa decidimos esperar que ele completasse alguns meses, e só aí que a gente fizesse o batismo. E foi por causa dessa nossa decisão que o lobisomem veio nos visitar. Minha família sempre morou na região rural daqui de Tianguá e trabalhamos com a venda de frutas e carne de criação. Vendemos muita manga, banana, acerola e jaca, além de carne de porco e gado. E onde moro é um local fechado e meio que um grande sítio. Porém, não sou só eu que moro aqui, mas meus irmãos, minhas tias e os meus primos moram nas redondezas. E aqui é muito calmo, mas quando aquele ser apareceu, eu achava que era o fim do mundo, pois eu temia que ele nunca fosse embora. A primeira aparição daquela criatura foi numa noite chuvosa. De madrugada, meu filho chorava sem parar, e o porquê da choradeira era cólica, e eu, sem nenhum remédio e sem nada para ajudar, decidi ir até a casa do Senhor Moisés, um homem que rezava nas pessoas. Calcei uma bota por causa da lama e saí de casa, e fui atrás de um remédio com o Senhor Moisés, e demorei cerca de 5 minutos para chegar na sua casa, e ele me deu umas folhas de louro para que eu fizesse um chá para o menino, e novamente saí naquela chuva, que estava muito forte. E assim que eu estava perto de chegar em minha casa, comecei a escutar os gritos de minha esposa, clamando por socorro. Eu, achando que fosse o Antônio que tivesse piorado, corri sem nem me importar com o caminho. E quando cheguei em casa, minha mulher ainda gritava muito. Bati na porta para entrar, mas ela não falava nada. Falei umas 3 vezes com ela, e só aí que ela abriu. E meu filho ainda chorava de dor, mas minha esposa também estava aos prantos e chorando muito. E eu, vendo aquela cena, perguntei o que tinha acontecido, e ela falou o seguinte: pouco depois que tu saiu, eu ouvi batidas na porta e pensei que fosse tu, e me levantei para ir até a sala, mas antes de chegar lá, eu escutei um cansaço forte vindo lá de fora, e eu ainda perguntei quem era, só que ninguém respondeu. E eu, com medo, fui pro quarto e me tranquei. Foi quando comecei a ouvir batidas fortes na porta. Tinha algo lá fora querendo entrar aqui, e foi aí que comecei a gritar por socorro. E antes de tu aparecer, a pessoa que estava lá fora saiu correndo. Na hora que minha esposa falou aquilo, me deu muita raiva. Peguei a minha foice e saí doido pelo mato, atrás do cabra que queria invadir minha casa.
mas só que sem sucesso. E eu, vendo que o sujeito não estava mais ali, decidi voltar para casa e esperar pelo outro dia, para eu poder ir atrás do responsável daquela algazarra. Na manhã do outro dia, eu corri os 4 cantos de onde a gente morava e não achei nada por onde passei. E eu já estava achando que era alguém conhecido, pois para estar me vigiando daquele jeito, só podia ser alguém próximo. Só que não, o que nos visitou aquela noite não era gente, e eu descobri o que era aquilo de uma forma assustadora. Foi bem no meio da quaresma que aquele bicho novamente veio nos visitar, mas ele parecia ter perdido o medo da minha presença, pois ele tentou me atacar e ainda invadir minha casa. Numa noite nublada e de lua cheia, eu estava consertando uma tarrafa para poder pescar com amigos e comecei a escutar uma movimentação fora de minha casa. Tinha alguém andando de um lado para o outro, como se quisesse invadi-la. Me levantei lentamente, peguei a minha foice e abri minha porta bem devagar. E a neblina da noite cobria até certo ponto, mas com a claridade da lua ajudou bastante na visualização e consegui ver algo ao longe, só me observando. Saí de casa e fui indo rumo onde aquilo estava, e chegando perto, percebi pela luz da lua 2 olhos grandes e vermelhos. Parecia um cachorro pelo tamanho. Porém, quando fui me aproximando, percebi que aquela estranha criatura era enorme e tomei um grande susto quando ele se levantou e ficou em pé, que nem um homem. E eu, vendo o bicho naquela posição, já fiquei com o pé atrás, pois ele era muito alto e parecia ser bem forte, e percebi que não daria para enfrentar aquilo somente com a foice, e fui retornando para minha casa lentamente. Mas o bicho percebeu que eu estava recuando e veio em minha direção. Eu também comecei a correr bem rápido para minha casa, e entrei e fechei a porta de uma vez. E a criatura que vinha atrás de mim, em disparada, se jogou em minha porta de uma vez, e quase que ela foi ao chão. Peguei uma madeira e coloquei no encalço da porta, para que o bicho não a derrubasse, pois aquela coisa batia com muita força nela, tanto que achei que ele invadiria minha casa. Porém, depois de ficar uns 5 minutos batendo na porta, o bicho finalmente parou e saiu da frente da minha casa e foi, sabe-se lá para onde. Foi aí que fui olhar pela fresta da janela e ao longe vi os mesmos olhos vermelhos, só a me observar, e não consegui dormir aquela noite, com medo dele conseguir invadir minha casa e pegar meu filho. E quando amanheceu, fui até a casa de meu pai, pedi a espingarda dele emprestado, expliquei o porquê do meu pedido, e minha avó, que escutava nossa conversa, foi e me disse: Francisco, isso daí é por causa que teu filho não é batizado. É bom tu batizar o menino logo, pois esse bicho só vai parar de aparecer quando o Antônio deixar de ser pagão. E esse daí que tá te visitando é o lobisomem. Minha avó falou essas palavras com muita firmeza e eu acreditei nela, pois só sendo um bicho desses para ser daquele tamanho. Mas meus parentes disseram que era um cachorro e que o simples animal era que estava me assustando. Mas aquilo não era um cão, e eu vi ele de 4, de frente à minha casa. Meu pai me emprestou sua espingarda e fui para casa para poder me proteger do lobisomem.
e passei noites sem dormir, só esperando ele aparecer para meter uma bala nele. Mas parecia que o bicho tinha ido embora, e relaxei um pouco nas minhas vigílias e fui deixar a espingarda para o meu pai, pois ele precisava dela para poder caçar. E foi quando eu estava desarmado que novamente o lobisomem nos visitou pela terceira e última vez. Numa madrugada de lua cheia, me acordei com o barulho de algo correndo ao redor de minha casa. Me levantei e fui até a sala para ver se era o lobisomem. E se eu soubesse o que veria, eu não teria ido olhar, pois vi uma criatura que com certeza saiu do inferno. Fiquei olhando pela fresta da janela e vi aquele ser assustador que estava de cócoras bem embaixo do meu alpendre. O bicho tinha uma cara muito feia e se assemelhava a de um macaco, mas seu corpo era metade de gente e metade bicho, e era uma coisa sem forma alguma, e só consegui olhar para aquela aberração por alguns minutos, pois fiquei com muito medo do jeito que ele se movia. Passei aquela noite morrendo de medo e torcendo para que amanhã chegasse logo, que ele fosse embora. E depois desse dia, procurei uma igreja para batizar meu filho, pois depois que vi aquela criatura, eu percebi que ele só iria parar quando pegasse meu filho. Dias depois desse meu avistamento, eu mandei um padre batizar meu filho, e foi aí que aquele bicho nunca mais veio nos visitar. E só depois de alguns anos que eu percebi que não era sempre que ele vinha na minha casa, pois parecia que eram somente em noites de lua cheia que ele se transformava. Depois dessa minha experiência assustadora, eu sempre batizei meus outros filhos bem mais cedo, pois eu temia que o lobisomem voltasse a nos atormentar.